Você já entrou em uma casa japonesa tradicional? Mesmo as mais simples, pequenas e humildes têm algo em comum. São limpas, organizadas e transmitem paz. Mas por que será que isso acontece? Não é questão de dinheiro. Não é porque eles têm mais tempo. E também não é porque nasceram com um dom da organização. A verdade é que o povo japonês desenvolveu uma cultura baseada em respeito, disciplina e minimalismo. E isso se reflete diretamente no jeito como eles cuidam do lar. Hoje, você vai descobrir 7 hábitos japoneses que, se aplicados com constância, podem transformar completamente sua casa e sua mente também. Porque a bagunça externa é quase sempre um reflexo da bagunça interna. Quando você muda um, o outro muda junto. E não se preocupe, tudo o que você vai ver aqui é simples, possível e não exige grandes investimentos, mas exige uma coisa: decisão. Vamos começar? Hábito 1. O espaço não é lixeira no Japão. Existe um conceito muito importante chamado danshari, que significa, de forma simples, rejeitar, descartar e desapegar. Para os japoneses, a bagunça não começa quando algo fica fora do lugar. Ela começa quando a gente começa a guardar coisas que não precisa. Sabe aquela gaveta que mal fecha de tanta tranqueira? Aquela caixa de papelão cheia de coisas velhas que você nem lembra mais o que tem dentro? Aquele armário onde moram roupas que não te servem há anos, mas que você insiste em guardar, vai que um dia volta a servir? Pois é, tudo isso não é só bagunça visual, é bagunça emocional. No Japão, acredita-se que guardar o desnecessário é o mesmo que impedir que o novo entre. Se você enche sua casa de passado, de excesso, de coisas que já não fazem sentido, você bloqueia o espaço para o presente e para o futuro. E não é só coisa material. Quando acumulamos objetos que não usamos, estamos muitas vezes acumulando também lembranças, frustrações e até dores que não percebemos. Pense comigo, qual é o valor de manter na sua casa uma roupa que só te lembra de quando era mais magra? Um presente de alguém que te magoou? Um aparelho quebrado que você jura que um dia vai consertar? Esses itens não te ajudam, eles te pesam. O primeiro passo para uma casa organizada, segundo a filosofia japonesa, não é arrumar, é tirar o que não serve mais. Mas como começar se dá tanta dó jogar as coisas fora? Aqui está um pensamento prático que os japoneses usam e que pode te ajudar. Isso ainda cumpre alguma função na minha vida? Se sim, mantenha. Se não, agradeça e deixe ir. Outro critério é perguntar: esse objeto me traz alegria quando olho para ele? Se não traz alegria, se não serve para nada e só está ocupando espaço, ele já cumpriu seu papel. Isso vale para tudo: utensílios, roupas, brinquedos antigos, panfletos, caixas, cabos, cosméticos vencidos. Tudo aquilo que você guarda sem usar está roubando um pedacinho de paz do seu dia a dia. No Japão, é comum fazer pequenas limpezas mensais. Nada exagerado. Não é um mutirão de limpeza. É uma atitude constante, silenciosa, feita com leveza. Você pode aplicar isso também. Quer ver como é simples? Pega hoje mesmo uma sacola. Vá até um cômodo da casa. Pode ser o quarto, a cozinha, o banheiro. Escolha qualquer lugar. Agora olhe com sinceridade para os objetos ali. Pergunte: isso me serve? Me faz bem? Uso com frequência? Separe pelo menos 10 itens que você pode doar, reciclar ou descartar. 10. Parece pouco, mas já é um começo. E sabe o que é mais bonito? Cada vez que você faz isso, sua mente vai ficando mais leve. Você sente uma paz diferente, como se aquele peso que você nem percebia estivesse começando a sair. E mais, quando você começa a se livrar do excesso, começa a consumir com mais consciência. Passa a pensar 2 vezes antes de trazer algo novo para casa, porque entende que mais importante do que ter é manter o que realmente importa. Um ambiente com menos coisas também é mais fácil de limpar, de arrumar, de respirar. E aí vem a melhor parte. Quando sua casa fica mais leve, você também se sente mais leve. Quando tudo está em seu devido lugar,
ou quando só o necessário permanece, a vida flui com mais clareza. Portanto, guarde isso com carinho. Desapegar é um ato de amor. Amor por você, amor pela sua casa, amor pela sua paz. E se você ainda sente resistência, faça isso por etapas. Hoje, um saco. Semana que vem, mais um. E assim, aos poucos, você transforma não só a sua casa, mas também seu jeito de viver. Hábito 2. Cada coisa tem um lugar no Japão. Uma das lições mais ensinadas desde cedo é: se tirou do lugar, devolva. Parece simples, mas esse hábito sozinho já evita metade da bagunça do dia a dia. Quando você cria o costume de colocar cada coisa em seu devido lugar, a casa quase se arruma sozinha. Sabe aquela sensação de sempre perder a chave? Ou aquele controle remoto que vive sumindo? Tudo isso some da vida de quem tem o hábito de organização por padrão. No estilo japonês de viver, não existem coisas largadas. Mesmo os objetos mais simples, como um grampo de cabelo, uma colher ou um par de chinelos, têm um espaço certo. Eles utilizam bandejas, caixinhas, cestos e divisórias. Nada precisa ser caro ou complicado. O segredo está na lógica. Cada coisa que entra na casa precisa ter onde ficar. Quer um exemplo simples? Se você costuma deixar a bolsa em cima da mesa, os sapatos espalhados na entrada ou os documentos na primeira superfície vazia que vê, experimente criar um cantinho fixo para cada um. Pode ser uma caixa, uma bandeja, uma prateleira. O que importa é que seja um lugar definido. Isso evita acúmulo, evita estresse e facilita a rotina. Além disso, manter as superfícies livres é uma dica de ouro no Japão. Uma mesa limpa transmite ordem. Um balcão vazio facilita a limpeza. Um armário organizado economiza tempo. Ou seja, quando você cria o hábito de dar um lar para cada objeto, você cria também o hábito de respeitar seu tempo, sua energia e sua paz. E o melhor, essa mudança não exige grandes reformas, só pede constância. E você pode começar por onde quiser, até mesmo pela sua gaveta de talheres. Hábito 3. Limpar é um ritual diário no Japão. A limpeza da casa é encarada de um jeito bem diferente do que estamos acostumados. Lá, limpar não é uma obrigação pesada, nem algo que se empurra para o final de semana. É um ritual diário, um gesto de cuidado, quase uma forma de meditação ativa. Nas escolas, desde pequenos, os alunos são ensinados a limpar suas próprias salas de aula. Eles varrem, limpam o chão, organizam as mesas. E fazem isso com respeito, não com reclamação. Por quê? Porque aprenderam que cuidar do espaço onde se vive é uma forma de cuidar da própria mente. Quando o ambiente está limpo, a mente respira melhor. Quando você mantém a ordem ao seu redor, o caos interno diminui. E não estamos falando aqui de horas de faxina, de esfregar azulejo de joelhos ou virar a casa de cabeça para baixo. Estamos falando de 10, 15 minutinhos por dia. Os japoneses aplicam a lógica do pouco, porém constante. Eles mantêm paninhos à mão, espanadores discretos, vassouras pequenas para limpezas rápidas. Tudo fácil, tudo prático. Se algo caiu, limpa na hora. Se sujou a pia, passa um pano ali mesmo. Se terminou de cozinhar, já organiza e limpa o fogão em seguida. Com isso, a sujeira nunca acumula. E o tempo que se gasta com limpeza pesada diminui quase a zero. Você pode fazer o mesmo. Basta criar uma rotina pequena, adaptada à sua realidade. Talvez um cômodo por dia, ou talvez 5 minutos de manhã e 5 à noite. O importante é manter o movimento, mesmo que seja pequeno. E aqui vai um segredo. Quando você torna isso um hábito, nem percebe mais que está limpando. Passa a ser natural, parte da sua vida. E o mais bonito é que, à medida que sua casa vai ficando mais limpa, sua mente também vai se silenciando. Porque limpar por fora ajuda a curar por dentro. Hábito 4. A porta de entrada é sagrada.
No Japão, existe um costume que muitos ocidentais acham curioso. Ao entrar em casa, todos tiram os sapatos e os deixam organizados na entrada, num espaço chamado Genkan. Mas isso não é apenas uma questão de higiene, é um gesto simbólico. Ao tirar os sapatos, os japoneses estão deixando para trás tudo o que vem de fora. A correria, a sujeira, o estresse, os problemas do trabalho, as tensões da rua. É como se dissesse, daqui para dentro reina a paz. A entrada da casa, por menor que seja, é tratada como um espaço de transição, um limite entre o mundo externo e o mundo interno. E justamente por isso, ela recebe cuidado especial. No Genkan, é comum haver um pequeno armário para os sapatos, um banquinho para sentar e calçar, e até um arranjo de flores ou um toque decorativo que diga: você está entrando em um lugar seguro. Você pode adaptar isso facilmente na sua casa, mesmo sem um espaço japonês tradicional. Crie um cantinho de boas-vindas logo na entrada. Um tapete limpo, um lugar fixo para deixar os sapatos, um cabideiro para bolsas, chaves e casacos, um cesto pequeno para correspondências. E, se quiser, uma plantinha ou um objeto bonito que represente tranquilidade. Quando você cuida da entrada da sua casa, você cuida da energia que entra com você. E mais, uma entrada organizada evita sujeira espalhada, sapatos perdidos, bolsas largadas e aquela sensação de bagunça logo ao chegar. Transforme a entrada em um lugar que acolha você e sua família no fim do dia. Que diga: você chegou, aqui é seu porto seguro. Porque quando o primeiro passo dentro de casa é de paz, o resto do lar começa a seguir esse mesmo ritmo. Hábito 5. Menos é mais. No Japão, o minimalismo não é uma moda passageira. É um estilo de vida, uma filosofia, uma escolha consciente. Eles vivem o princípio de que quanto menos você tem, mais liberdade você sente. Isso não significa viver com escassez ou abrir mão de conforto. Pelo contrário, significa focar no que realmente importa e eliminar o que só ocupa espaço, físico e mental. Você já reparou como a gente se acostuma a ter coisas demais? Roupas que nunca usamos, panelas que ficam no fundo do armário, decorações que juntam poeira, aparelhos que nem funcionam mais. Tudo isso dá trabalho, tudo isso rouba tempo, espaço, energia. Já no Japão, as casas são simples. Mas cada item ali tem uma função clara ou um significado especial. Eles preferem ter um objeto útil e bonito do que 10 itens que não despertam sentimento algum. O objetivo não é viver com pouco por viver com pouco. É viver com intenção. É olhar ao redor e saber que tudo que está ali tem sentido, traz alegria, facilita a vida. Isso pode parecer distante, mas você pode aplicar esse hábito aí mesmo, onde você mora, com o que você tem. Comece pela cozinha, por exemplo. Quantos potes sem tampa você tem? Quantos copos quebrados continuam no armário? Quantos utensílios duplicados você realmente precisa? Depois vá para o guarda-roupa. Será que aquela blusa que não serve mais ainda precisa estar ali? Aquele sapato que machuca? Aquela peça que você só guarda por culpa? Lembre-se, você não é obrigado a manter nada que não te serve mais. Ter menos coisas à vista torna a arrumação mais simples. Reduz a sujeira, facilita a limpeza. E mais do que isso, desacelera a mente. Se você vive cansado, sobrecarregado ou se sente oprimido dentro da sua própria casa, talvez o problema não seja falta de espaço, mas excesso de acúmulo. O excesso grita. O essencial sussurra, e é no silêncio das coisas simples que mora a paz. Comece aos poucos, reduza, reorganize, respire, porque quando você escolhe viver com menos, acaba descobrindo que tem muito mais. Hábito 6. A rotina é uma aliada. Muita gente acha que rotina é algo chato, cansativo, que tira a liberdade. Mas no Japão, a visão é completamente diferente. Lá, rotina é uma forma de cuidar da vida. Eles entendem que a repetição consciente de pequenas atitudes constrói grandes transformações. Por isso, criam rituais diários simples.
mas extremamente poderosos. Por exemplo, ao acordar, muitos japoneses têm uma pequena sequência: abrir a janela para deixar o ar circular, esticar bem o colchão ou cobertor, guardar o pijama no local certo, preparar o chá ou café da manhã com calma, limpar uma pequena área da casa antes de sair. Parece pouca coisa, mas isso já estabelece uma atmosfera de ordem e equilíbrio logo no começo do dia. À noite, a mesma ideia se aplica: limpar a pia da cozinha, guardar objetos fora do lugar, preparar a roupa do dia seguinte, apagar as luzes e deixar o ambiente calmo para dormir. Esses gestos, feitos todos os dias, criam um ritmo que protege a casa do caos acumulado. E você pode fazer isso também. Não precisa copiar tudo, basta criar a sua versão de micro-rotina, uma sequência curta, de 10 a 15 minutos, feita com intenção. Talvez você comece o dia com uma oração, uma música tranquila e abrindo as janelas. Talvez à noite você escolha limpar a pia e ajeitar o sofá da sala. O importante não é o que você faz, mas a constância com que faz. Porque o lar precisa de cuidado, e o cuidado vive na repetição. Sem rotina, a bagunça entra devagar, e quando a gente vê, já tomou conta. Mas com rotina, mesmo que pequena, a casa sempre se mantém em ordem, e a nossa mente também. Então, não fuja da rotina. Use ela a seu favor. Ela pode ser sua melhor aliada para manter a casa organizada e a vida mais leve. Hábito 7. A casa reflete o coração. Talvez esse seja o hábito mais invisível, mas também o mais poderoso. No Japão, existe a ideia de que o estado da sua casa mostra o estado da sua alma. Se a casa está bagunçada, muitas vezes é porque o coração está cansado. Se há acúmulo, sujeira, desorganização, pode ser que existam mágoas, angústias ou pressões escondidas. Por isso, o cuidado com a casa não é apenas estético, é terapêutico. Cuidar do ambiente onde você vive é cuidar da sua mente, das suas emoções, da sua energia. E mais, é cuidar da sua história. Cada canto da casa carrega um pedaço de você. Os móveis que você escolheu, os quadros que pendurou, as fotos que deixou no aparador, tudo isso fala sobre quem você é e o que valoriza. Mas com o tempo, a gente se acostuma, a gente para de ver, para de sentir. E aí mora o risco: viver no automático, em um espaço que não te inspira, que não te acolhe, que não te dá paz. Os japoneses, mesmo com casas pequenas, muitas vezes sem luxo, mantêm o ambiente com intenção. Eles colocam flores no banheiro, usam incensos ou aromatizadores suaves, escolhem poucos objetos decorativos, mas todos com algum significado. Eles limpam as janelas para deixar a luz entrar, mantêm plantas que simbolizam vida e escolhem tecidos, cores e texturas que trazem aconchego. Tudo isso comunica algo. Você merece viver em um lugar bonito, limpo e cheio de paz. E você também merece. Não importa o tamanho da sua casa, nem o bairro onde mora. Você pode, com pequenas atitudes, transformar o seu lar em um santuário. Um lugar onde sua alma descanse. Onde você se reconecte com o que é simples. Onde o amor floresça nas pequenas coisas. Comece com um canto, uma cadeira, uma parede, acenda uma vela, coloque uma música, tire o que não te faz bem e deixe que seu coração habite a casa com presença. Porque quando você trata a sua casa com amor, ela responde. E a paz que você tanto procura lá fora começa a nascer dentro. Você não precisa morar no Japão para aplicar os hábitos japoneses. Na verdade, você não precisa mudar de país, nem de casa, nem de vida. Você só precisa dar o primeiro passo dentro do que é possível para você hoje. Comece com um saco de coisas para doar, ou com 10 minutos de limpeza, ou criando um cantinho só seu. A mudança externa começa dentro, e quando você assume o comando da sua casa, algo muda também dentro do seu coração, porque no fundo, o que todo mundo quer é paz. E paz começa no lugar onde você mora.
Se esse vídeo te inspirou de alguma forma, comenta aqui embaixo. Eu quero essa mudança na minha casa. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir isso, compartilhe esse conteúdo com alguém que você ama. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e vamos juntos transformar o seu lar num verdadeiro refúgio de paz. Você merece viver bem e a sua casa pode ser o começo de tudo.